Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o Canal Universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar uma questão que está preocupando todo mundo. A falta de dinheiro para comprar comida, a falta de dinheiro para cumprir suas obrigações. E essa ideia que está aparecendo agora, que aliás não é nova, né, sobre a instituição de uma renda básica. Nós vamos discutir o que é a renda básica e que implicações ela tem. Né? Parece que ela tem uma origem neoliberal e está sendo apropriada, num certo momento hoje em dia, com uma ideia bastante progressista. Vamos então pensar se isso de fato reduz a desigualdade, se isso pode ajudar nesse momento. Para discutir esse tema, nós convidamos dois especialistas, que eu vou apresentar agora. A Luciana de Barros Jacude. Muito obrigado, Luciana, por ter vindo aqui e aceito o convite. Ela é doutora em Sociologia. Ela foi conselheira do Conselho Nacional de Assistência Social, 2002-2004, assessora do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2010-2014, colabora com a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, e é uma pesquisadora associada do Grupo de Pobreza e Políticas Sociais da Claxo. E temos também conosco o Eduardo Fagnani. O Eduardo Fagnani é doutor em Economia. Obrigado, Eduardo, por estar aqui com a gente mais uma vez. Ele é professor do Instituto de Economia da Unicamp, é pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho, coordenador da rede Plataforma Política Social, uma iniciativa muito importante que congrega intelectuais, pesquisadores, acadêmicos, para fazer uma reflexão crítica sobre a realidade brasileira. Então, nós temos muito boa companhia nesse momento para começar a discussão. Uma discussão sobre, afinal, é hora ou não de adotar a renda básica para todos? É uma discussão antiga, mas é uma discussão que se atualiza com a explosão do desemprego que está sendo sinalizada pela crise, pelo aprofundamento da recessão e a necessidade das pessoas terem o suficiente para comer como uma questão básica, essencial, como um direito. Eu vou pedir, então, à Luciana que comece uma reflexão sobre as implicações da renda básica, o que é a renda básica. É bom para a gente ter a renda básica? Hein, Luciana? Esse é um debate da maior importância, né? Eu fico muito contente de estar podendo participar dessa discussão com o Eduardo, aqui nesse programa promovido pelo Le Monde Diplomatique do Brasil e os seus associados. É um debate que não é simples, porque nós não estamos falando de um objeto consensuado no seu escopo. Ou seja, não existe um projeto de renda básica, existe uma variedade de projetos que estão colocados em discussão nesse momento no Brasil, e essa variedade de projetos não só diferem naquilo que eles propõem de capacidade protetiva, mas diferem na forma com que eles sinalizam uma articulação com as políticas sociais que existem, mais do que isso, na forma com que eles sinalizam o próprio desenho ou redesenho do sistema de proteção social. Então, é um debate, de fato, volumoso e é absolutamente oportuno que a gente tenha a oportunidade de fazer muitos debates sobre o tema. Bom, primeiro ponto, que eu estava destacando é que não existe um projeto de renda básica. Na verdade, existe um projeto inicial de uma renda básica universal. Então, muitas pessoas, quando falam de renda básica, estão se referindo ao projeto de renda básica universal. É um projeto bastante generoso, não é? De dar a cada cidadão brasileiro um determinado benefício monetário. E esse benefício seria de um valor a ser definido politicamente, na forma de lei ou na forma de um estatuto legal ou, eventualmente, constitucional. Bom, esse é um projeto que não existe ainda implantado em nenhum lugar do mundo. E as ressalvas dizem respeito justamente ao limite desse valor e ao pequeno impacto que ele teria, tanto na pobreza quanto na desigualdade,
dado, não é, inclusive, a existência de outros programas que existem dentro da proteção social brasileira. Bom, no Brasil, a maioria dos propositores de uma renda básica não estão falando dessa renda básica universal. Estão falando de uma renda básica mais específica ou para públicos determinados, e mesmo quando o nome dado é renda básica de cidadania, em geral, está se falando, não é, de programas voltados para determinados públicos. Quais seriam esses determinados públicos? Né? Nós temos proposta de renda básica para crianças, renda básica para idosos, renda básica para os mais pobres, em função de uma determinada linha de pobreza, temos proposta de renda básica para os trabalhadores informais. Então, há diversas finalidades e também está em discussão valores muito diferentes para essa renda básica. Esses benefícios variariam, não é, em função dos diferentes propostas. Mas o que eu também gostaria de enfatizar é que o projeto de uma renda básica, ele se articula com as outras políticas sociais. Que tipo de proteção social ele está projetando, dado que ele se articula exatamente com outros projetos e com outras políticas sociais, como você muito bem citou, por exemplo, políticas de segurança alimentar e as próprias políticas de renda que integram a nossa estrutura de segurança de renda, bastante significativa no Brasil. Acho que a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouco isso. Então, o que eu queria apenas lembrar nesse início é que a maioria dos projetos de renda básica que estão sendo formulados nesse momento, só agora no mês de maio foram apresentados 2 projetos de lei no Senado Federal sobre renda básica, eles estão falando de substituir programas que existem por um programa de renda básica. Ora, essa ideia de substituição, ela aparece não só em projetos de lei, mas num conjunto de formuladores e propositores que estão participando do debate público nesse momento. Então, cabe a gente, de fato, discutir esse programa de renda básica iria substituir quais programas e qual é o impacto dessa substituição no desenho da proteção social brasileira, qual é o impacto dessa substituição na pobreza e na desigualdade de renda no país. Muito bom. Quer dizer que tem um alerta aí, né? Quer dizer, se você dá uma coisa e tira outras, precisa ver se a soma é positiva ou negativa, né? Exatamente. Professor Eduardo, o que tem a dizer sobre a renda básica? Ela precisa ser implantada hoje no Brasil? Ela é uma boa medida? Como é que é? Bom, Silvio, quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui debatendo na TVT com você, com a Luciana, e esse tema é extremamente relevante. Respondendo a sua pergunta, o Brasil está vivendo talvez uma das suas maiores crises econômicas, sociais, sanitárias, e pode desencadear talvez uma das maiores crises políticas, né? Está havendo a população pobre está perdendo renda, né? Bastante renda, enfim, devemos ter um aumento da taxa de desemprego bastante significativa, e a retomada da economia não será algo simples. Então, nós precisamos sim pensar no auxílio emergencial, uma renda básica, né, que pode ser permanente, assim, com certa urgência. Muito bem, então, eu não sou contra, sou a favor. E esse consenso de que é necessário isso tem, enfim, tanto especialistas ou economistas mais liberais ou mais conservadores, mais progressistas, têm defendido essa ideia. O problema é que o consenso termina aí, tá? E é como você disse, é importante esse debate para alertar especialmente o campo progressista, tá certo? Das armadilhas que existem em torno desse projeto, né? Eu entendo que a renda básica ela
pode vir a ser, se nós não ficarmos muito atentos, um cavalo de Troia, tá certo? No sentido da destruição do Estado Social em 88. Essa que é a questão central. Porque, veja bem, no campo progressista, no campo progressista você tem duas visões de renda básica. No campo progressista, se discute muito na Europa, a esquerda na Europa discute muito, o seguinte, você ter dada a quarta revolução industrial, você não vai ter emprego no futuro, tá certo? Vai haver uma corrosão do trabalho, uma corrosão do salário. Então, você tem que ter uma renda que substitua o salário, uma renda básica que substitua o salário. Essa é a visão progressista com a qual eu me alinho. Tá certo? Agora, no campo conservador, no campo liberal, melhor dizendo, a ideia é que você tem uma renda básica que substitua o Estado Social. Tá certo? Essas ideias elas estão postas na década de 50, 60, com os textos, por exemplo, do Milton Friedman e do Hayek. Né? A ideia do imposto de renda negativa. Né? Qual que é a ideia? A ideia olha, quem não é pobre vai no mercado e compra saúde, compra educação, compra previdência, compra tudo que for. O Estado não tem que intervir nada, tá certo? Não tem intervenção, o mercado resolve. Agora, quem não tem uma certa renda, o Estado dá uma renda básica. Essa que é a ideia central. Né? Então, a ideia é substituir o Estado. E essas teses chegaram no Brasil nos anos 90, tá certo? Nós tínhamos recém concluído a Constituição de 88, né, que é um outro conceito, a ideia de construir um Estado social, né, com alguns elementos básicos do welfare state europeu, etc. Né, e a partir do Collor, com o neoliberalismo no Brasil, tá certo? E o Banco Mundial e outras instituições internacionais, né, fomentando essa ideia da renda básica, mas a renda básica para substituir o Estado Social. É quase como uma contra-reforma à Constituição de 88 recém-implantada. E, nesse sentido, essa é uma visão particular minha. Eu acho que o projeto do senador Eduardo Suplicy, em 1992, 91, não veio em boa hora. É a minha visão pessoal, com todo o respeito que eu tenho pelo ex-senador Eduardo Suplicy. Porque aquele momento, quer dizer, o que estava em disputa era você tentar implantar os direitos sociais que foram recém-inaugurados. Né? E uma ideia como essa vinha, na verdade, quase como uma alternativa, né, às políticas universais, etc. Então, esse que eu acho que é o risco, esse que é o alerta, né? Já passando a bola para você nessa minha primeira intervenção. Né? O alerta é esse, que há uma armadilha de substituição. Né? Você coloca isso em substituição a outros programas. Só para fechar e passar a bola, eu só quero lembrar, depois, se você tiver interesse, nós podemos conversar um pouco mais sobre isso. Para as pessoas entenderem o que eu estou falando, tem um documento do Banco Mundial que foi lançado em 2017, né? O título dele chama O Ajuste Justo. Né? Não tem nada de justo nesse ajuste. Tá certo? Ele fala da privatização da Previdência, privatização da saúde, etc., etc., etc. E lá ele propõe uma renda básica, um programa de transferência de renda que seria construído pela junção do benefício de prestação continuada, do INSS rural, do abono salarial e mais algumas outras coisas que eu não me lembro, tá certo? Recentemente, agora circula uma proposta também, né, que até o Samuel Pessoa mencionou num dos últimos artigos dele na Folha de São Paulo, né, de um dos pesquisadores de Pernambuco, né, que diz o seguinte: olha, vamos fazer uma renda básica
de R$ 460, né, para todo mundo, só que a Previdência, o INSS, baixa para R$ 460, tá certo? E os demais programas de transferência de renda são extintos. Isso está aí publicado no Valor Econômico, né? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: o fato do senador Suplicy ter apresentado isso em 91 pode parecer, para setores da esquerda, que isso é uma proposta progressista, tá certo? Mas, tal como os liberais encaram essa questão, essa proposta pode ser um cavalo de Troia para destruir o Estado Social de 88. Eu vou até... Obrigado, Edu. Eu acho que é bem estimulante essa proposição sua. Eu vou até lembrar que, por exemplo, os liberais mesmo, eles defendem os direitos individuais. Eles defendem, vamos dizer assim, a necessidade de garantir, que o Estado garante esses direitos, né? Quer dizer, o que nós temos aí nesse governo, a gente não pode nem chamar de liberais. Eles são uma extrema-direita, com uma visão muito curta, né? Que, na verdade, o alerta faz muito sentido, porque nós temos que nos precaver contra as iniciativas que vêm daí, porque todas elas são de destituição de direitos, né? Eu queria pedir, então, a Luciana que nos falasse um pouco desse conjunto, né, Luciana? Quer dizer, nós estamos aqui trabalhando com o tema da renda básica, mas se ela vai substituir outras coisas, que outras coisas ela vai substituir? E qual é a vantagem para quem recebe? Ele vai deixar de receber o Bolsa Família para receber a Bolsa... E o Luz para Todos? E como é que é essa história? Então, Silvana, é uma questão muito relevante, não é? Antes, eu acho importante falar do Bolsa Família, mas eu vou até começar com outro exemplo, que é o exemplo do benefício de prestação continuada do BPC, que são dois programas constantemente citados nas propostas como programas que seriam substituídos por esse programa de renda básica, né? Então, o caso do BPC me parece um caso muito interessante, né? O que é o benefício? Conta para todo mundo o que é o BPC. Então, o BPC é um programa que se chama Benefício de Prestação Continuada. Ele foi instituído na Constituição de 1988 e foi regulamentado em 1993, está sendo pago desde 1996. Hoje, o benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial, ou seja, ele não é contributivo, você não precisa contribuir para a Previdência para poder receber, ele paga o valor de um salário mínimo, e esse valor é fixado na Constituição Federal, para as pessoas idosas e para as pessoas com deficiência em situação de pobreza. Hoje são mais de 4,5 milhões de pessoas recebendo o BPC, cerca de 2 milhões de idosos e 2,5 milhões de pessoas com deficiência em situação de pobreza, ou seja, nós estamos falando de um público que tem uma dupla situação de vulnerabilidade, a vulnerabilidade da pobreza e a vulnerabilidade associada a uma incapacidade para o trabalho, seja por idade, seja por uma deficiência física ou mental. Ora, o BPC assegura um valor de um salário mínimo, como eu disse, não contributivo, e o que é interessante observar é que o BPC tem sido objeto constante de propostas de mudança. Ele foi objeto de proposta de mudança na reforma previdenciária do Temer, que propunha praticamente a sua extinção. Ele foi objeto de proposta de mudança na reforma agora desse governo. Nos dois casos, o Congresso Nacional não aceitou a mudança do BPC. Nesse momento, novamente, ele entra em pauta, se propondo que ele seja substituído pelo programa de renda básica. Ora, o programa de renda básica pagaria quanto? Nós estamos falando de 200, 300, 400, 500 reais para uma população que tem uma garantia constitucional de um valor de um salário mínimo. Ou seja, em alguns casos e para alguns públicos, a renda básica pode implicar em perdas de garantias que tiveram um impacto absolutamente relevante, não apenas nas condições de vida dessa população, que até então dependia exclusivamente ou da solidariedade social familiar ou das ações caritativas, não é? Então, nós temos uma garantia de direito assegurado que está, nesse momento,
em debate de forma indireta dentro da proposta de renda básica. Ora, para a gente, né, dimensionar um pouco as magnitudes do que nós estamos falando, somado Previdência Social e BPC, hoje, quase 9 em cada 10 idosos brasileiros recebem renda pública. A extrema pobreza dos idosos brasileiros hoje não chega a 1% da população. Ela era 15% quando o BPC começou a ser pago. Hoje, nós não temos 10% dos idosos em situação de pobreza, considerado, não é, uma linha de meio salário mínimo, eles eram quase metade quando o BPC começou a ser pago. Ou seja, o BPC permitiu, junto com a aposentadoria rural, permitiu que a Previdência alargasse a sua proteção a uma população inativa com uma renda de um salário mínimo. Por que uma renda de um salário mínimo? Porque são populações reconhecidas como populações que não participam no mercado de trabalho. Ora, então, nesse momento, nós estamos novamente discutindo o BPC e cabe a pergunta, por que pela terceira vez, em poucos anos, nós estamos discutindo o BPC? Nós estamos discutindo o BPC por conta da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, aumentando o número de anos de contribuição obrigatória, ela causa uma exclusão previdenciária. Essa exclusão previdenciária é mais aguçada pela reforma trabalhista. Ou seja, nós temos no cenário uma ampliação de exclusão previdenciária, o que deve levar naturalmente a um aumento de demanda do BPC. Então, nós estamos, nesse momento, com o BPC como uma peça relevante num cenário em que ele deveria aumentar a sua contribuição, aumentar o seu papel no sistema brasileiro de proteção social e, no entanto, nós estamos discutindo justamente a redução do valor e, em vários casos, a redução do acesso a esse benefício. Então, eu acho que é um bom exemplo, né? A gente pode falar também do Bolsa a seguir, né? Mais à frente do debate. Uhum. Então, você entrou num tema que é uma especialidade do professor Eduardo Fagnani. Ele acabou de lançar acabou não, ele fez um livro, um estudo profundo sobre a Previdência, o debate desonesto. Eu recomendo a todo mundo, né? Eduardo, a questão que me deixa preocupado é o seguinte: a discussão se tem dinheiro ou não tem dinheiro, não é, para fazer essas políticas. E qual é o tamanho desse público? Quer dizer, para a distribuição dos R$600, o público potencial estimado está na casa dos 80 milhões de pessoas, não é? Que é, vamos dizer assim, a faixa mais pobre dos brasileiros. 80 milhões de pessoas é muita gente, né? E a Bolsa Família tem cumprido um papel importante, mas a gente acaba de ver que o governo tirou dinheiro do Bolsa Família para botar na propaganda do governo, né? Quer dizer, o que nós podemos esperar? Porque o próprio governo começou com a questão do auxílio emergencial com R$200 como proposta. Quem elevou isso foi o Congresso, não é? E no Congresso, por exemplo, nós temos uma proposta do senador Serra de oferecer a renda básica financiado pela volta da tributação dos juros e dividendos, como se fosse um dinheiro carimbado, né? É preciso tirar os outros benefícios para instalar a renda básica? Ela é necessária para esses 80 milhões hoje em dia? Silvio, hoje em dia e nos próximos meses e ano, ela será necessária. Não tem, será necessária. Agora, é muito difícil você estimar, nesse momento, estimar quanto custa esse programa. Primeiro, você tem que desenhar o programa, tá certo? É um programa que vai atender quem? Né? São os 80 milhões, é uma parcela, você dá mais para quem tem filhos ou para quem não tem filhos, enfim. O desenho do programa é fundamental, né? A questão do custo dele, quer dizer, eu tenho lido na imprensa
um outro projeto que é do senador Randolph, ele estima entre 4% do PIB e 8% do PIB. Certo? Não sei o que está sendo pensado, mas se você pensar 4% a 8% do PIB, dificilmente você vai implantar um programa que custa 6% do PIB, 7% do PIB, sem reduzir programas sociais. Esse que é o meu temor. A Previdência custa 8%, tá certo? 8% do PIB, o INSS. Você vai criar uma outra Previdência sem mexer na Previdência, tá certo? Então, isso para mim também é um risco, né? Porque todo mundo está pedindo um programa de renda básica. Então, vamos votar, o Congresso vai votar o projeto, tá certo? Bom, custa... Eu tenho muito receio que na votação, com o Centrão, com uma série de coisas, você corte esses programas. Acabe com o BPC. A Luciana escreveu um artigo agora recente que o BPC vai até o final do ano. Depois tem que ser renovado por uma decisão do Supremo. Se não renovar, acaba, pronto, você já ganhou aí 2% do PIB para fazer isso. Então, essa que é a questão. De toda forma, a questão que se coloca é a seguinte, quer dizer, no desenho desse programa, por isso que eu peço um pouco de paciência, de calma para as pessoas, e não podemos amarrar o cavalo na primeira proposta que aparece. Nós temos que debater, temos que discutir, temos que ver os prós, os contras, os pontos críticos, tá certo? Especialmente do campo progressista, né? Porque a questão que se coloca é a seguinte: nós vamos fazer a renda básica destruindo o Estado Social ou reforçando o Estado Social? Essa é a questão central, tá certo? Agora, para financiar qualquer programa desse tipo, insisto, dependendo do desenho, pode custar 3% do PIB, 4% do PIB ou 8% do PIB, mas para fazer um programa desse tipo, tá certo? Nós estamos propondo, tá certo? Tem que fazer uma reforma tributária, tem que fazer, tá certo? E nós estamos trabalhando nisso agora, com um grupo aí de instituições, de entidades, apresentar uma proposta de emergência. Mas uma proposta para enfrentar essa crise, né, que tem que ser aprovada alguma coisa esse ano para começar a valer o ano que vem, que tem o princípio da anualidade, né, e que comece pela renda e patrimônio. As duas propostas que estão no Congresso, eles só fazem a reforma do consumo. Vamos simplificar o consumo. Mas vocês não vão mexer nem na renda, nem no patrimônio. A tributação da renda e de patrimônio no Brasil são ridículas em relação à experiência internacional. Não. Primeiro faz a consumo, depois faz a renda e patrimônio. Tá certo? Se fizer do consumo, nunca mais a reforma tributária sai da pauta. Então, o que nós temos que fazer agora é inverter. Vamos começar pela tributação da renda e patrimônio. Tá certo? A questão do fim da tributação da não tributação sobre distribuição de lucros e dividendos é um ponto importante, mas não é o único, tá certo? Nós temos que ter uma nova tabela progressiva do imposto de renda também, né? Você acha correto, você acha justo que uma pessoa que ganha R$5.000 pague na fonte 27,5%, essa alívio de 27,5% é o mesmo que uma pessoa que ganha R$500.000 paga. Quem ganha R$5.000 ou R$500.000 paga 27,5% na fonte, tá certo? Mas também nós temos que insistir na tributação sobre os bancos têm que dar a contribuição deles, tá certo? A questão do imposto sobre grandes fortunas, né? Uma tributação maior nas doações, né? E os nossos cálculos mostram o seguinte: tudo isso que eu estou te falando atinge cerca de 300 a 400 mil pessoas, tá certo? 300 a 400 mil pessoas. Isso representa cerca de 0,3% da população brasileira, tá certo? Então, seja para que lado for, seja o programa que tem que ser feito, e não só a reforma tributária não é só
por um programa de renda básica, nós temos que fortalecer o SUS, tá certo? Enfim, eu acho que nesse momento a questão da reforma tributária, aprovar esse ano para valer o ano que vem, é fundamental. Só para terminar, você falou que os liberais em geral, pensam na proteção social, e eu me lembrei que hoje estou lendo o Plano Beveridge, tá certo? O famoso relatório sobre os serviços sociais lá de 1942, 43, né, do Lord Beveridge, né, que enfim, é um marco, né, no desenvolvimento dos regimes de bem-estar social do pós-guerra, do pós-segunda guerra, né? E o Beveridge era um liberal, tá certo? É um liberal, o Keynes é um liberal, tá certo? Então, toda essa ideia da seguridade social, toda essa ideia do Estado Social brasileiro do pós-88, né, é inspirado nessas ideias, né, que são ideias liberais, né? Mas, infelizmente, aqui no Brasil, sequer a social-democracia é aceita pelos nossos economistas e pela nossa elite. Então, eu tenho uma preocupação que é de tentar identificar no conjunto as iniciativas que podem ter esse caráter que você está atribuindo, né, de reforçar a situação do estado de proteção social, né, ao invés de enfraquecê-lo, né? E na discussão tributária a gente sabe que tem muitas possibilidades de financiamento, mas nós não sabemos exatamente quanto custa esse programa, porque é justamente o que você falou. Nós precisamos desenhar esse programa, né? Quer dizer, e eu queria perguntar para vocês, se nós pudéssemos pensar, vamos dizer assim, um projeto consistente para poder fazer frente a esse novo cenário, a essa crise que nós estamos começando agora, né? Qual seria, vamos dizer assim, o desenho que vocês propõem, né, de envolver os programas sociais, o financiamento disso? Porque depois que nós soubermos o custo que tem essa proposta, nós vamos ver onde é que a gente pode tirar esse dinheiro. Politizar a questão é isso, é transformar isso num campo onde a gente explicita os interesses em conflito, né? Então, Luciana, você poderia dar para a gente um pontapé inicial nessa discussão? O que seria bom ter para oferecer para essa população que está se empobrecendo mais hoje? Silvio, Oi. deixa eu começar e depois eu passo a bola porque eu acho que vai ser legal. Eu vou só dar uma ideia geral, e a Luciana é uma maior especialista nesses programas de transferência de renda no Brasil, sem dúvida nenhuma. Vocês fiquem à vontade, o programa é de vocês. Não, é porque eu só queria dizer uma coisa mais geral, depois a Luciana entra. Eu acho o seguinte, olha só, qualquer programa de renda básica que nós temos que fazer, nós temos que aproveitar a institucionalidade, tá certo? Os avanços institucionais, políticos e financeiros que foram conseguidos no Brasil nos últimos 30 anos, tá certo? É esse o ponto de partida, tá certo? Na verdade, nós discutimos esse projeto desde a década de 70, né? O movimento sanitário que levou ao SUS começou na década de 70, debate sobre seguridade social, sobre seguro-desemprego, sobre assistência social, começou na década de 70, 1970, tá certo? Ali que se formou a agenda, depois essa agenda foi para a Constituição, depois você tem 30 anos de tentativa de implantação. Então, nós construímos muita coisa. Nós temos que fazer uma renda básica que seja em cima dessa institucionalidade, não destruir essa institucionalidade. Então, já quase passando a bola, para dar apenas um exemplo, tá certo? Nós temos um negócio chamado Lei Orgânica da Assistência Social, aprovada pelo Congresso em 1995. Depois, em 2005, o Sistema Único da Assistência Social, certo? Que administra o Bolsa Família, administra o BPC, mas tem uma capilaridade impressionante, tá certo? Tá em 99% dos municípios brasileiros, né? Esses municípios têm um negócio chamado CRAS, são Centros de Referência da Assistência Social, né? Nós temos o Cadastro Único Social,
né, que é uma tecnologia que foi desenvolvida a partir de 2003, onde as pessoas de baixa renda estão todas cadastradas, né, que agora está sendo utilizada para pagar esse auxílio emergencial, porque se não fosse esse o cadastro único social, não se faria isso. Tá certo? Nós temos a Caixa Econômica, que opera o cadastro único, está tudo articulado. Então, o que eu te digo é o seguinte, qualquer saída não é para destruir essa institucionalidade. Nós temos que aproveitar essa institucionalidade. Acho que agora a Luciana... A parte mais difícil, que é pensar o programa, eu passo para a Luciana agora. Eu tenho umas ideiazinhas aí, talvez sejam convergentes com ela. Bom, eu vou convergir também com o Eduardo. Acho que nós temos que começar a pensar a partir da institucionalidade que nós temos e dos aprendizados que nós temos, né? O debate de renda básica no Brasil é um debate que eu vou afirmar não é inovador, não apenas pelo fato de que ele está na pauta. Ele não é inovador dentro da institucionalidade da proteção social brasileira. Ora, o que difere o programa de renda básica do programa Bolsa Família? A gente tem ouvido muito falar dessa experiência agora da Espanha. A Espanha está instituindo um programa de renda básica. Veja o que a Espanha está instituindo, que é muito interessante. Eles vão estabelecer um valor e vão assegurar que nenhuma família esteja abaixo desse valor. Então, eles vão complementar a renda para que um determinado valor seja alcançado por todas as famílias. Isso é uma ação de complementação de renda. Complementação de renda para quem? Para aquelas famílias cujos membros adultos estão em idade ativa e estão participando do mercado de trabalho. Então, é um reconhecimento de que essa complementação de renda é necessário quando determinada renda não é alcançada com a participação no mercado de trabalho. É exatamente o nosso debate hoje, pensando na pós-pandemia, ou seja, o aumento do desemprego, o aumento da precarização do trabalho, ela está, já vinha em função da recessão, deve se ampliar e nós temos que ser mais efetivos nessa cobertura. Ora, o Bolsa Família, quando foi criado, ele foi criado com benefícios fixos, não é? Benefícios fixos relacionados à existência das crianças na família, mas também dependente da existência de crianças. O Bolsa Família tem um dos seus benefícios, o chamado básico, ele tem um valor fixo, independente da existência de crianças da família, e esse valor básico é adicionado em função do número de crianças da família. Mas, é pouco lembrado, o Bolsa Família tem um terceiro benefício, benefício que foi criado dentro do escopo do Brasil Sem Miséria, no período da presidenta Dilma. E qual é esse benefício que opera dentro do programa Bolsa Família? Benefício de superação da extrema pobreza. O que ele propõe? Ele propõe, e ele não só propõe, ele implementa que nenhuma família terá uma renda per capita abaixo da linha mínima do Bolsa Família. Ora, isso foi operado. Talvez o que nós estejamos discutindo hoje é que esse valor é insuficiente, e não resta a menor dúvida sobre isso. O Bolsa Família, nos últimos 4 anos, sofreu uma redução muito significativa. 2014 foi o menor ano numa série temporal, em termos de número de pobres no Brasil, e desde então, desde 2014, nós temos um aumento da pobreza, da extrema pobreza no Brasil. Esse aumento, claro que está relacionado à crise econômica, mas não só. Justamente o Bolsa Família está aí para dar garantias de que as situações de pobreza e de extrema pobreza não sejam com um resultado natural da crise econômica. Ele deveria estar atuando nisso. No entanto, nós tivemos o aumento do desemprego, aumento da precarização do trabalho, redução da renda média das famílias e redução do Bolsa Família. Redução do Bolsa Família em 2 aspectos. Nós reduzimos o valor real do Bolsa Família de forma expressiva e nós reduzimos o número de beneficiários do Bolsa Família. Agora, quando começou a pandemia, em março, foram incluídas alguma coisa em torno de 1.200.000 pessoas no Bolsa Família que já deveriam estar recebendo e que não estavam por conta do represamento. E ainda estima-se uma fila de espera, alguma coisa em torno de 500.000 famílias. O que são 500.000 famílias? São quase 2 milhões de pessoas, talvez até mais.
é disso que nós estamos falando, da represamento do Bolsa Família, não é? Então, nós temos um longo caminho de garantia de renda, nós temos o benefício de superação da extrema pobreza, que é um aprendizado institucional relevante, e esse aprendizado está relacionado a determinadas linhas que nós podemos assegurar para que nenhuma família tenha uma renda per capita abaixo. Ora, nós tivemos uma queda, não é? O Bolsa Família está enfraquecido, mas nós temos lições de garantias, não é? Inclusive do BPC, que podem ser usadas nesse sentido da ampliação de garantias e da transformação efetivamente em determinadas linhas, como direito social de que nenhum brasileiro estará abaixo daquela linha. Nós temos instrumentos qualificados que estão operando, como o Eduardo citou, não é? Se não fosse o cadastro, nós não teríamos conseguido executar e implementar o benefício emergencial, que foi uma enorme conquista da sociedade civil brasileira, não é? Nessa rapidez e com esse valor. Então, foi absolutamente importante nós termos essa institucionalidade operando, e essa institucionalidade seguramente traz para a gente elementos para uma discussão dessa renda básica. O que nós queremos? Nós queremos que nenhuma família brasileira esteja com uma renda abaixo de uma determinada valor, ou nós queremos que nenhuma família brasileira deixe de receber uma determinada quantia fixa. Bolsa Família, ele traz as duas experiências, e nós, sem dúvida nenhuma, podemos nos debruçar sobre essas experiências e fazer, não é, construções que possam ser integradoras e fortalecedoras do sistema de proteção social. O Bolsa Família sempre conviveu com o BPC, não apenas ele conviveu, é interessante observar que desde da criação do Bolsa Família, ele cresceu simultaneamente ao BPC, quer dizer, e a cobertura previdenciária. Não há nenhuma exclusão entre essas estruturas de garantia de renda, como não necessariamente haveria exclusão entre uma renda básica e essas estruturas. A grande diferença do Bolsa Família para as propostas de renda básica que estão em discussão é a condicionalidade, né? A renda básica é incondicional, o Bolsa Família opera com as condicionalidades de educação e saúde. Essa é uma outra discussão, não é, que também ela merece ser colocada, porque é uma discussão importante nesse processo de construção da proteção social brasileira e de tirar da invisibilidade, não só da garantia de renda, mas dos serviços, determinados setores da população. Posso fazer só um adendo, Silvio? Porque, assim, a gente tem conversado com vários especialistas, a Luciana faz parte desse grupo, e surgiu, assim, uma ideia que está amadurecendo, é você fazer turbinar o Bolsa Família, entendeu? Fazer um Bolsa Família 4.0, tá certo? Porque é muito simples você fazer isso. Qual o problema? O problema, como é que você faz isso? São ideias ainda gerais, tá certo? Várias pessoas estão pensando nisso, mas não é simples pensar. Mas uma ideia fundamental é a seguinte, olha, o Bolsa Família, como é que a pessoa pode pedir o Bolsa Família? Se ela estiver abaixo de uma determinada linha de pobreza, não é isso, Luciana? Que hoje é em torno de $1 por dia? Porque são duas linhas diferentes, né? Está em torno, a mais alta em torno de 170, 178, se não me engano. 178. Bom, se você diz só é pobre quem ganha 178, você limita, tá certo? Agora, se você dissesse só é pobre quem está abaixo de meio salário mínimo, você fez o renda básica. Você fez o renda básica, tá certo? Claro, tem que ter mudanças, adaptações. A Luciana colocou, hoje tem a questão das condicionalidades, como é que seria um programa desse tipo. Mas o Bolsa Família hoje atende 12 milhões de famílias, Luciana, mais ou menos isso? 12 milhões? Nós alcançamos 14,5 agora com essa última expansão de março. Então, 14 milhões de famílias são mais ou menos 40 milhões de pessoas, é isso?
mais ou menos? 44? Isso, exatamente, 45 milhões. Então, hoje ele atende 14 milhões de pessoas, de famílias, 48 milhões de pessoas. Se você aumentar esse limite da linha da pobreza, tá certo? Você pode, em vez de 14, você chega a 20 milhões. Nós estamos falando de 60 milhões, 20 milhões de famílias, são 60 milhões de pessoas, são quase aqueles 80 milhões que você mencionou, Silvio, tá certo? E você faz isso como? Aproveitando a institucionalidade, aproveitando a tecnologia social que foi criada para isso, né? E, afinal, é um programa que existe há quase 20 anos, é 2003, 2013, 17 anos, tá certo? Então, existe já uma tecnologia. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que avançar, tá certo? Usar a institucionalidade que já existe e reforçar o Estado Social ao invés de destruí-lo. Pois é, mas nós estamos assistindo hoje uma enorme dificuldade de acesso aos R$600, que é o auxílio emergencial, não é? Quer dizer, se a gente concentrar essa política, como vocês estão sugerindo, no Bolsa Família, não vai ficar gente de fora? Então, isso é muito interessante. Claro que o auxílio emergencial... Tem que mudar o conceito. Mudar um pouco o conceito. Não é o Bolsa Família puro sangue. Você tem que adaptar. Diga, Luciano, desculpa. Não, eu acho que nós temos que pensar que uma coisa são as situações emergenciais, não é? E outra coisa é a situação da pós-pandemia, ou seja, uma nova normalidade de operação das ofertas da proteção social. Sem dúvida, a situação emergencial colocou situações para a qual a nossa institucionalidade não estava preparada. E era acolher uma população que não era beneficiária do Bolsa Família, mas não estava no cadastro único. Então, foi relativamente fácil incluir, não é? Muita competência técnica e gerencial que está acumulada nas equipes permanentes, na burocracia permanente do nosso sistema de proteção social e no Bolsa Família. Então, foi possível incorporar aquela população que estava já dentro do cadastro, mas nós tivemos muita dificuldade de incorporar estamos tendo, né, aqueles que não estavam dentro do cadastro. Há uma série de dificuldades, inclusive uma que o Eduardo falou, o problema da fragilização do SUAS. A gente tem que dar um passo atrás também e contextualizar esse debate em torno de um contexto de enorme, um contexto extremamente dramático para nossas políticas sociais, que foi o contexto instaurado com a Emenda Constitucional 95, não é? Nós estamos com um dispositivo constitucional em vigor que sinaliza a redução permanente para os próximos 20 anos do gasto social. Ora, isso implica e tem implicado, nos últimos anos, na fragilização das estruturas que operam a nossa política social, entre elas o SUAS, que o Eduardo citava há pouco. O Sistema Único de Assistência Social, que é responsável pelo cadastramento do Bolsa e pelo atendimento às famílias mais vulneráveis do país, ele está tendo um decréscimo nas transferências federais e esse decréscimo, né, está levando à descontinuidade dessa oferta pelos municípios brasileiros. Nós temos assistido a um debate bastante ativo nesse momento dos gestores municipais de assistência social, dizendo que há uma absoluta descontinuidade, não é, nos repasses e fragilização dessas estruturas. Veja só, a renda básica não é apenas uma transferência de renda, ela implica em estruturas operativas para, né, dar sustentação, elas estão sendo fragilizadas desde que a Emenda Constitucional 95 entrou em vigor, e ela também implica numa complementação com os serviços. E não estou falando só dos serviços socioassistenciais, que inclusive acolhem benefícios eventuais para situações, não é, emergenciais dessas famílias, mas estou falando de serviços continuados, inclusive dos serviços de segurança alimentar que estavam constituídos antes, não é, de 2016, antes do golpe.
Nós tínhamos uma estrutura de uma política de segurança alimentar que tinha avançado enormemente. Essa estrutura foi interrompida, a alocação orçamentária para a Política Nacional de Segurança Alimentar, ela praticamente não existe mais, e programas importantes como de compra de alimentos, suporte à produção familiar, que é responsável pela grande oferta de alimentos no país, está absolutamente fragilizada, não é? Então, nesse contexto da Emenda Constitucional 95, nós precisamos fazer o nosso debate de política social priorizando o fim dessa emenda constitucional. Não se trata apenas de uma questão tributária, apenas aí, claro que é retórico, porque não é apenas a questão tributária é essencial, uma política social é redistributiva não apenas em torno, pensando para quem ela atende, mas quem a financia. Mas, além da questão do financiamento, nós temos uma estrutura, não é, com essa emenda constitucional, que constrange o conjunto das políticas sociais, e nessa conjuntura, uma renda básica pode ter ganhos, é importante que tenha ganhos para uma população que cresce bastante em termos de número de pessoas com relações de trabalho mais fragilizadas e com acesso à renda mais precarizado, mas num contexto em que um conjunto outro de estruturas está sendo fragilizado, dificultando o atendimento dessa população em várias outras dimensões. Uhum. Vocês estão apontando que, se eu estou entendendo bem a conversa, quer dizer, vocês estão apontando que é até melhor fortalecer o Bolsa Família do que criar a renda básica, não é? Como um mecanismo de aproveitar o que já está instituído, a forma de operar, as formas de controle e tudo mais, né? Quer dizer, eu acho que se a gente avançar por aí, quer dizer, talvez a questão central seja o valor dessa contribuição mensal, né? Que pode ser chamada de Bolsa Família, pode ser chamada de renda básica, mas tem que garantir um mínimo de dignidade e um mínimo de segurança alimentar para a população que, é preciso que se diga, está empobrecendo, não nasceu pobre, né? É o processo de produção da desigualdade no país que joga esse pessoal nessa situação, um contingente cada vez maior, né? Então, Eduardo, o que é que está sendo pensado como desenho? Você está falando que tem um grupo que está discutindo isso. Esse desenho supõe mexer na Emenda Constitucional 95? O que ele pretende? Não, o que eu mencionei é começar a pensar alternativas, o que seria um programa de renda básica, né? Aproveitando as estruturas que nós já temos, tá certo? É isso que está sendo pensado, ainda muito em caráter muito preliminar, tá certo? Então, estamos dizendo o seguinte, que um dos canais, uma das possibilidades seria essa, tá certo? Você readaptar o Bolsa Família, né? Enfim, tem que fazer mudanças, etc., porque já está instituído, etc., que o Bolsa Família, o problema do Bolsa Família é que ele diz, só tem direito ao Bolsa Família quem tem renda de até R$ 170. Com isso, você elimina muita gente. Então, o critério de pobreza é muito estreito. Eu, querendo aproveitar agora que nós estamos no final do nosso programa, eu queria que vocês dirigissem, por favor, as suas últimas palavras a quem está nos assistindo. Luciana, você tem 2 minutos, por favor. Obrigada, Silvia. Eu novamente queria agradecer a oportunidade, é um debate super importante. Acho que essa relação, não é, do Bolsa com a renda básica é uma discussão que nós precisamos aprofundar. Tem uma inovação grande que essa discussão do renda básica traz, é a necessidade de constituir direitos de determinados patamares de renda, o que significa linhas fixas, garantias de valores, atualizações. Isso tem que ser uma garantia do cidadão. A gente tem avanços a fazer e esses avanços podem ser fortalecedores do sistema de proteção social. Muito obrigada e vamos continuar esse debate. A gente que agradece. Eduardo. Não, também agradecer muito ao convite, à oportunidade, saudar o trabalho
do Le Monde, da TVT. Eu só queria destacar o seguinte, o Estado Social brasileiro, que está na Constituição de 88, e nunca foi aceito pela elite. Há uma tentativa de retrocesso desde que a Constituição saiu da gráfica do Senado, tá certo? E esse processo de tentativa de destruição ganhou força a partir do golpe de 2016. Quem lê aquele documento, Uma Ponte para o Futuro, percebe que esse é o objetivo claro, né? E que depois, no governo Temer, com essas medidas que já foram mencionadas aqui, o teto do gasto, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e tantas outras reformas, e de agora, no Bolsonaro, essa investida continua. Então, nós estamos num processo mais geral de destruição do Estado Social de 88. É um objetivo que vem sendo tentado desde 89, tá certo? E que esse debate sobre a renda básica pode ser uma oportunidade para que se avance ainda mais nesse processo. Então, eu só queria alertar, a renda básica é importante, é fundamental para substituir o salário, mas nós temos que ficar muito atentos para propostas que acabem por destruir o bem-estar social. Olha, eu queria muito agradecer vocês. Eu lamento não ter mais tempo para aprofundar essa discussão, porque a gente percebe o quanto vocês dominam esse tema e o que é importante discutir. Mas, de toda maneira, quero agradecer a Luciana de Barros Jacude, a sua contribuição, ao professor Eduardo Fagnani também, né? E agradecer a você que está nos assistindo também. E dizer que temos próximos programas, debates Le Monde Diplomatique Brasil à frente. Obrigado.